Boa noite, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Vamos começar louvando ao Senhor, declarando que perto queremos estar dEle. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco sim, se comparado ao que
seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. E sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração. Damos início a mais uma semana pela graça e pela misericórdia do Senhor e até aqui. Ele tem nos ajudado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para fazermos a primeira leitura, que se encontra em Atos, capítulo 20, versos do 17 ao 31. Atos, capítulo 20, abra sua Bíblia, convoca toda a sua família para estar aí ao redor do seu celular, ouvindo a transmissão desse culto e cultuando ao Senhor também aí da sua casa, que nesses dias também tem se transformado em um templo, para a honra e glória do nome do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus: de Mileto, Paulo mandou chamar em Éfeso aos presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo lhes disse: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não vos deixei de anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos sobre si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite e com lágrima de aconselhar a cada um de vós. Que Deus aplique essa porção em nossos corações, em especial aos corações dos nossos pastores, pastor Moisés, pastor Neca, como é que eu posso dizer? Companhia, né? Esqueci a palavra. Mas, enfim, eles dois que Deus tem colocado aqui para servir a essa igreja, para alimentar o rebanho, para orar por todo esse rebanho, para orientar, pastorear, assim como o apóstolo Paulo bem ensinou na sua palavra. Que Deus aplique no coração deles, que nós não nos esqueçamos de orar por eles, que velam pelas nossas almas, pelas nossas vidas. Que Deus esteja abençoando essa parceria, lembrei a palavra, parceria. Uma grande parceria Deus nos deu ali na Igreja Betel, enquanto meu esposo pastoreava os jovens, que foi com o saudoso pastor Salvador. Foi maravilhoso servir ali ao lado dele. E, da mesma forma, o Senhor tem nos presenteado aqui com essa parceria com o pastor Neca. Tem sido uma bênção essa família pastoral ao nosso lado. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um deles. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos declarar nessa noite que nós precisamos de Deus, que nós precisamos dele em todos os momentos.
somos gratos, ó Deus, por mais uma vez estarmos em Tua casa, Deus. Entoando louvores ao Teu nome, Senhor, consagrando a Ti a nossa adoração, o nosso agradecimento pelo Teu amor para conosco, Deus. Um agradecimento em especial, ó Pai, pelo Teu cuidado para com essa igreja, Deus, designando pastores para estarem aqui, ó Pai, servindo ao rebanho. Sabemos que a batalha deles não é fácil, Deus, mas eles estão aos pés da cruz. E é lá que eles recebem força, Deus. Esteja abençoando a vida deles espiritualmente, consolando, ó Pai, nos momentos difíceis, dando força, Senhor. Não os deixa desanimar, Senhor, mas que permaneçam firmes, de cabeça erguida, que entreguem a Ti, ó Deus, um rebanho bem alimentado, um rebanho firme, que glorifica o Teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, que esse rebanho, ó Pai, a Igreja Batista Getsemane, espalhada, cada família em seu lar, receba nesse momento, ó Pai, a bênção do Senhor, que possamos estar aos pés da cruz, recebendo forças, ó Deus, para continuarmos firmes em meio a essa tribulação que estamos vivendo, Deus. Em nome de Jesus, que nenhum se perca, mas que permaneça firme no Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor aos pés da cruz. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
quando a gente está contemplando as obras do Senhor na natureza. Louvado seja Deus. Pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero. Expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu convido o pastor Moisés, que irá trazer a mensagem. E eu peço ao irmão Rafael para estar orando por essa mensagem. Oremos assim. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te damos, Pai, por nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas também, Senhor. Pai, obrigado, Pai, por este momento.
Quero te colocar no teu altar, Pai, o nosso pastor Moisés. Que ele possa estar falando tudo que o Senhor tem colocado no coração dele, Senhor. Que ele possa estar sendo usado pelo Senhor nesse momento. E eu creio, Pai, que o Senhor usa, Pai, o teu servo. Em nome de Jesus, abençoa e guarda ele, Pai, nesse momento. Fala aos nossos corações. Assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Que a graça e a paz esteja com todos, né? Todos vocês que estão acompanhando essa live. E quero dizer uma coisa, né? Esse tempo que estamos vivendo, realizando nossos cultos à distância, não deve ser um tempo infrutífero, nem tempo para esfriar na fé, desanimar. A gente não tem tempo para isso. A nossa salvação está hoje mais perto de nós do que no dia em que nós cremos. Então, não importa quais sejam as dificuldades, amados, sigam firmes. E para aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, cada dificuldade dessa deve nos lembrar que tudo que a gente tem nesse mundo aqui vai passar. A gente precisa de Deus, ter o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. E quem sabe as dificuldades da vida, muitas vezes elas trazem o benefício de nos levar para mais perto de Deus. Quem sabe hoje não será a noite de salvação na tua vida. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Uma história bastante interessante, né, de Davi com um dos filhos de Jonatas, um grande amigo dele, filho do rei Saul. 2 Samuel, capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e inclinou-se. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras que Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete inclinou-se e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Quando lemos a história de Davi, há algo muito interessante que Deus diz sobre ele. Ele anuncia por meio do profeta Samuel ao rei Saul, dizendo que o Senhor já tinha encontrado um homem segundo o coração dele, que iria fazer a vontade dele no reino. Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel vai à casa dos pais de Davi ungir como rei, ele pensa que é o primeiro filho, depois pensa que é o segundo, são homens fortes, guerreiros, e Deus diz: não ligue para a aparência deles,
Porque o Senhor não vê como vê o homem olha o exterior, o Senhor vê o coração. E dentre os 7 filhos de Jessé, Davi é o escolhido, é alguém segundo o coração de Deus. Olhamos a história de Davi, ele não foi um rei assim tão bem sucedido. Espiritualmente, ele fracassou tanto quanto Saul. Cometeu pecados piores, com uma diferença clara. Davi se arrependeu de seus pecados. Isso o torna um homem segundo o coração de Deus. Reconhecer o erro, arrepender-se. E essa história, ela também mostra como que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por meio do que Davi faz a um jovem aleijado dos pés, filho do descendente do rei Saul, filho de Jonatas, seu amigo, por meio do que Davi faz a Mefibosete, nós vemos um retrato daquilo que Deus fez por nós, pecadores, ao nos salvar em Cristo. A história nos apresenta quem era Mefibosete, mostra-nos o encontro dele com o rei e mostra a nova vida que Mefibosete teve. E quem era ele? O texto nos deixa claro que ele era da casa de Saul. É interessante Davi chegar para os seus servos e perguntar o seguinte: olha, tem alguém ainda da casa de Saul para que eu possa fazer o bem para essa pessoa? O rei Saul, junto com seus 3 filhos, Jonatas e outros seus 2 irmãos, foram mortos na guerra. Davi assume o reino. Há uma guerra civil dentro de Israel entre Davi e os descendentes de Saul. E era normal, nessas épocas de reis, quando um rei assumiu o trono, ele matar toda a descendência do seu rei rival. Davi não. Ele procurava descendentes do seu inimigo para fazer bem. Davi serviu no palácio de Saul. Saul ficou enciumado, tentou matá-lo 2 vezes, perseguiu Davi por todo o território de Israel. 400 homens se juntam a Davi, e boa parte da história de Davi é fugindo de um exército de 3.000 homens, os guerreiros mais bem preparados de Israel. Saul juntou ao redor de si para combater Davi, para matá-lo. Por 2 vezes, Davi teve a chance de matar Saul e poupou o seu inimigo. E agora, Davi está buscando fazer o bem aos descendentes do seu inimigo. Meus amados, o que Davi fez é semelhante ao que Deus fez conosco. Nós éramos inimigos, pecadores, estávamos longe de Deus, perdidos em delitos e pecados. Davi tomou o primeiro passo de ir atrás de Mefibosete, foi o que Deus fez conosco. Se hoje somos salvos, se hoje seguimos o caminho do Senhor, é porque Deus nos buscou, Deus veio atrás de nós, Deus enviou a palavra. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mesmo sendo inimigos. Deus nos amou e enviou Jesus para morrer em nosso lugar para nos salvar. Mefibosete, a palavra de Deus diz que ele era um homem aleijado de ambos os pés. Ele não iria servir para o exército de Davi como um grande guerreiro. Ele não estava sendo chamado para o palácio porque ele era digno, porque ele tinha feito por merecer, porque ele tinha algo para dar em troca ao rei Davi. Não. Ele era um homem que tinha perdido tudo. Era um homem aleijado dos pés. E quando Cristo conta a parábola sobre o reino dos céus, ele fala o seguinte, que o rei, Deus, mandou os seus servos irem para todos os lugares, chamar os coxos, os aleijados, os cegos, para que entrassem na sala do banquete e a sua festa estivesse cheia. O banquete que haverá no reino dos céus, a mesa que Deus tem preparado lá nos céus, é uma mesa que vai estar cheia de pecadores, de pessoas que espiritualmente são aleijados, são cegos, são mancos, são paralíticos. Nós temos nossos defeitos, meus amados.
todos somos pecadores. Cristo não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Como Mefibosete, todos nós somos aleijados espirituais. Nada temos para dar a Deus em troca de merecermos a vida eterna, de merecermos a entrada no palácio celestial, mas Deus nos convida. Davi envia os seus servos lá para Lodebar. Algumas pessoas dizem que Lodebar era uma cidade ruim, uma cidade de perdição, uma cidade de um povo sofrido. De toda forma, era uma cidade um pouco distante de Jerusalém. O Pai enviou seu Filho ao mundo. Do reino dos céus, Jesus Cristo veio a Lodebar, aqui na terra, aos lugares mais humildes desse mundo, para buscar pecadores, para nos salvar. Todos nós, como Mefibosete, estávamos longe de Deus. Cristo, quando conta a parábola do filho pródigo, diz que o filho pródigo caminhou para uma terra longínqua, para longe de Deus. Foi para esses locais, longe de Deus, que os nossos pecados nos levaram. Mas Deus mandou sua mensagem até nós. Mandou os seus servos para que pregassem o evangelho e pudéssemos ser salvos. Cristo, quando vai pregar a palavra, diz em Mateus capítulo 4, que ele vai para a terra da Galileia. E o texto diz, terra de Zebulon, terra de Naftali. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Senhor Deus faz isso todos os dias, enviando os seus servos para convidar as pessoas dos locais mais distantes, os mais humildes, os piores pecadores, os mais aleijados, e estender para eles a sua mão e convidá-los para entrar no palácio. Mefibosete está lá em Lodebar. O texto nos apresentou quem ele era. Como nós, Mefibosete era inimigo de Davi. Assim como éramos inimigos de Deus, Mefibosete era um aleijado, Mefibosete estava distante, como todos nós. E de repente o texto nos apresenta um encontro. E diz que Mefibosete se prostra diante de Davi. Davi olha para ele e diz, Mefibosete, ele diz, teu servo. E Davi diz, não temas. Davi tinha motivo para temer, quando estava na mesa de Saul. Por 2 vezes, enquanto Davi estava junto de Saul, o rei Saul tentou matá-lo. E agora Mefibosete, pensando, eu sou descendente de Saul, o meu avô tentou matar o rei Davi de todas as formas, perseguiu ele por anos, juntou o exército, tentou fincá-lo na parede quando ele estava no palácio. Será? Saída. No encontro de Mefibosete com Davi, talvez ele tenha tido medo, porque sabia que seu avô tinha tentado matar Davi várias vezes. Talvez ele até pensasse, será que o rei, agora que me encontrou, finalmente vai se vingar? Será que ele vai dar ordem para algum soldado me decapitar ali na presença dele? E de repente, ao invés de ser executado, ao invés de ser castigado, por ser um descendente do inimigo do rei, o rei olha para ele e diz, Mefibosete, não tema, eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Há 3 promessas de Davi para Mefibosete. Eu vou usar de bondade contigo. Eu vou restituir tudo que era do teu pai e que você perdeu. E você vai comer sempre
pão à minha mesa. Na mesa de Davi, no palácio real, havia um lugar para Mefibosete. Tudo que ele tinha perdido, ele iria restaurar. Ao invés de Davi se vingar dos seus inimigos, ele ia pagar o mal de Saul com o bem. E é interessante um detalhe. Davi diz, por amor de Jonatas, enquanto que Saul era inimigo de Davi. Mas Jonatas, o filho de Saul, era um grande amigo. Tentou proteger Davi de todas as formas. Eles tinham uma aliança. A história conosco é semelhante. Todos nós, muitas vezes, temos medo de nos chegar até Deus. Muitos procuram ter mediadores porque pensam o seguinte, olha, eu sou muito pecador. Como é que eu vou me chegar diretamente diante de Deus? Deus não vai me receber, Deus é muito santo, eu preciso de alguém que me leve até Deus. Há um temor. Nós sabemos do nosso estado de pecado, do nosso estado de inimizade com Deus. Mas a palavra de Deus para nós é, não temas. Assim como a amizade de Davi com Jonatas proporcionou o bem dele, o bem para Mefibosete, a obra de Jesus Cristo lá na cruz proporciona para nós a aceitação diante de Deus. Não temos condições por nós mesmos de nos apresentar diante de Deus. Mas Jesus Cristo é aquele que quebrou a barreira de separação que havia entre nós e o nosso Pai Celeste. Jesus Cristo é aquele que abriu o caminho quando ele morre na cruz, que diz, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diz a palavra que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aquilo que nos separava de Deus foi rompido por meio de Jesus Cristo. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é aquele que com o seu sangue nos perdoou, propiciou o perdão para os nossos pecados, para restaurar a nossa união com Deus. Por amor a Jesus, Cristo uma vez disse para os seus discípulos, eu não vos digo que vocês vão pedir em meu nome, e eu vos digo que o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes. Nós temos razão, sim, num temor de nos chegar a Deus, mas não temos razão em achar que Deus não nos recebe. Temos razão, sim, em entender que nós somos pecadores, mas não temos razão em achar que por sermos pecadores, Deus não nos receba. Pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mefibosete fala algo muito interessante. Quando ele ouve essa promessa de que Davi iria usar de bondade com ele, queria restituir tudo que ele havia perdido, ele agora iria comer na mesa do rei, ele pergunta, quem sou eu, um cão morto como eu, para que o rei se importe comigo? Como você se vê diante de Deus? Cristo não vem salvar justos. Ele vem conduzir pecadores ao arrependimento. Mefibosete era descendente do inimigo. Ele estava em inimizade com Davi. Mefibosete era um aleijado. Ele tinha perdido tudo. Ele não tinha nada o que dar a Davi. Ele era um cão morto. Além de ser inimigo, não tinha nada o que oferecer para contribuir no reino. Amados, nós somos pecadores, inimigos de Deus. O mundo está em inimizade com Deus. Nós somos falhos, não temos nada para oferecer a Deus que nos torne dignos de entrar, de sentar na mesa no banquete celestial. Nada em nós nos faz digno de ter restituído a nós tudo aquilo que perdemos quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden. A eternidade continua em nosso coração. O jardim do Éden, a árvore da vida foram perdidos.
mas Deus tem prometido para nós restituir tudo. No livro de Apocalipse, capítulo 22, fala da Nova Jerusalém, fala da cidade santa, da árvore da vida, do rio da vida. Deus vai restaurar todas as coisas, Ele tem nos convidado. Ele tem sido bondoso conosco. Nós temos experimentado que o Senhor é bom. A palavra de Deus diz em Romanos 2:4 que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Mefibosete recebeu o convite de Davi. O convite do evangelho é o mesmo. Deus está te convidando para ter comunhão com Ele, para sentar com Ele à mesa todos os dias. E no mundo por vir, no reino que está preparado para nós, no banquete celestial, Deus tem prometido restaurar aquilo que nós perdemos. Quando o homem pecou, caiu na maldição do pecado, a terra foi amaldiçoada, mas haverá o tempo da restauração de todas as coisas, um reino de Deus que está por vir, mudança na nossa vida agora e uma esperança eterna no futuro. E qual será a tua decisão, meu amado? Mefibosete recebe o convite, ele aceita o convite. Quem é que era doido de rejeitar um convite desse? E a vida dele é descrita logo em seguida. Tudo o que ele havia perdido foi restituído. Tudo que era do rei Saul foi entregue de volta a Mefibosete. A palavra de Deus nos diz, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5, diz assim: não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. A herança que Deus tem preparado para nós, ela é muito maior do que aquela que Mefibosete recebeu de Saul, do rei Davi, que pertencia a Saul anteriormente. No capítulo 8 de Romanos, verso 17, a palavra de Deus diz: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ser herdeiros, co-herdeiro com Cristo, herdar o mundo. Paulo fala em 2 Coríntios 6:10, como sobre a situação dos apóstolos, em toda a dificuldade, ele diz que eles estavam como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a herança que Deus tem preparado para nós, sermos herdeiros de todas as coisas, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de um reino que nunca terá fim. Mefibosete aceita o convite do rei, e ele passa a comer pão à mesa do rei. Um dia, ele estava bem longe, agora ele está em Jerusalém. Ele fugia com medo de Davi, agora ele está na mesa de Davi, comendo com ele, em comunhão, em amizade. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas agora nós voltamos para o pastor e bispo das nossas almas. Um dia estivemos separados de Deus, sem esperança, sem Cristo, sem Deus no mundo. Mas Cristo pegou a nós que estávamos longe e nos trouxe para perto, de modo que podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, na mais íntima comunhão com Deus. Cristo diz: vinde a mim, não tenha medo. Deus nos chama para ter comunhão com Ele. Cristo institui a ceia, nos chama para ter comunhão com Ele à mesa e promete que um dia a mesa estará montada no céu. A vida de Mefibosete era agora uma vida de comunhão com o Rei Celestial. Está chamando você para ter uma vida perto dEle, para ter uma vida de comunhão com Ele. Uma outra coisa interessante que o texto diz é que ele sentava-se à mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete foi adotado como se fosse filho de Davi. E a palavra de Deus nos diz em 1 João 3:1,
vede quão grande amor que nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados seus filhos. Quem somos nós? Para Deus nos receber dessa forma, para Deus nos chamar de filhos. Não recebestes o espírito de temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso é o que Deus faz conosco. A nós que não tínhamos esperança, Ele dá uma esperança. Ele vem restituir todas as coisas. A nós que estávamos longe de Deus, Ele nos traz para perto. A nós que éramos inimigos, Ele nos recebe como filhos para entrar no seu reino. Eu queria concluir só focando no versículo 3, que diz e pergunta: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? A bondade que Davi demonstrou a Mefibosete é semelhante à bondade que Deus tem demonstrado conosco. Em sua bondade, Deus ele tem misericórdia de nós. Ele se preocupa com o nosso sofrimento, com a nossa dor. E mesmo sendo pecadores, Ele não nos dá o castigo que merecemos. A bondade de Deus se manifesta por meio de sua graça conosco. E a graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. A esperança da vida eterna, a salvação. A bondade de Deus é manifesta em sua paciência para conosco. E a paciência de Deus é demonstrada com aqueles que persistem no pecado, que teimam. Quantas vezes você já recebeu o convite de crer, de ter a vida eterna, e tem deixado para depois? Quantas vezes? Eu olho essa história e imagino a mesa do palácio real. Os filhos de Davi, Abner, Joabe, comandante do exército, Absalão, tantos filhos, guerreiros poderosos ali sentados à mesa. E para sentar na mesma mesa, aquele jovem que vem se arrastando. E senta junto com todos, como um filho de Deus, de Davi, como um filho do rei. Um dia, no banquete celestial, o rei estará sentado no trono. Há vários seres celestiais, o arcanjo Miguel estará lá, o anjo Gabriel, os 4 seres viventes, os grandes profetas, apóstolos do Senhor estarão lá. E nessa mesa celestial tem um lugar preparado para cada um de nós. O caminho está aberto. Mefibosete, quando recebe o convite, aceita de imediato. Deus, o Rei do Universo, te faz um convite semelhante. O que você vai fazer? Arrependa-se, creia no Evangelho e você será salvo. Vamos orar nesse momento? Se você está ouvindo essa palavra e se essa noite quer entregar a tua vida ao Senhor, ore, converse com Deus e diga: Senhor, me perdoa e me ajuda a seguir nessa caminhada. Eu entrego a Ti a minha vida. Vamos orar. Ó Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, obrigado por mais uma noite aqui, ó Pai, podendo compartilhar da Tua palavra, adorar a Ti, buscar a Tua presença. Senhor, eu te peço, desperta o Teu povo, ajuda-nos a cumprir a nossa missão e abençoa cada um, ó Pai, dos que ouviram essa palavra, para que possam tomar uma decisão, Senhor, para que possam, como Mefibosete, receber o Teu convite do céu e ter a esperança do banquete, a esperança da restituição de todas as coisas, a Tua presença com suas vidas, o perdão dos pecados, a vida eterna. Toca, ó Pai, corações, para que possam esta noite encontrar a vida eterna. Fica com a Tua igreja, leva, ó Pai, nós estamos aqui em paz para nossas casas, e abençoa o lar de cada um, que venha a Tua mão sobre a nossa nação, que venha a Tua cura sobre a nossa nação, que venha, ó Pai, a Tua paz sobre cada família, ó Deus, que nesses dias em casa tem se preocupado, tem ficado ansioso, até estressado, deprimido. Ajuda essas pessoas. Que a Tua palavra traga o refrigério e a esperança que todos nós precisamos.
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sábado, 7h30, estaremos juntos no culto de oração. E domingo, às 18 horas, novamente. Quarta é o culto de oração. E domingo haverá a ceia do Senhor, amados. Prepara o teu suco de uva, o teu pão em casa e vamos celebrar a ceia juntos. Semana de bênção e de paz a todos. Vamos encerrar com mais um louvor para a honra e glória do nome do Senhor. Ele que nos atrai através da cruz. Exalta o Senhor. Eu olho para a cruz e esse veio participar. Sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu